Olá pessoal, Óleo Gordo aqui com vocês de novo. O que a extrema-direita está fazendo com o Brasil não é oposição, é sabotagem. Um projeto de poder que já não escondem mais. Buscam vingança, mesmo que isso custe o futuro de milhões de brasileiros. Não é oposição, é destruição. E o silêncio diante disso é cumplicidade. Não, é isso pessoal, bolsominion, patriotário, bolsotário, cabeça de gado, isso aí tudo já está tão batido que para mim agora quem compactua, quem concorda e principalmente quem apoia tudo isso que a família Bolsonaro vem fazendo, principalmente o Eduardo Bolsonaro lá dos Estados Unidos, para mim quem apoia tudo isso, agora eu vou passar a chamar de cúmplice. Cúmplice de crimes contra a pátria, de todos esses crimes de lesa pátria que eles estão cometendo. Eu queria repercutir o editorial da Folha de São Paulo da data de ontem, dia 5 de agosto de 2025. Está aí o título do editorial: Bolsonaro tem direito à livre expressão. Moraes erra ao determinar prisão domiciliar de ex-presidente e corte deveria restituir a garantia. Bolsonaro teria se tornado ditador, não fossem as instituições. Mas democratas não viram tiranos para enfrentar a tirania. Olha, esses dois primeiros parágrafos aqui do editorial deixa claro aqui que a Folha vai defender o direito de livre expressão de Bolsonaro, mesmo ele tendo cometido todas essas barbaridades, né? E querendo dizer, pelo segundo parágrafo a gente vê, ele começa lá dizendo: Moraes erra ao determinar a prisão domiciliar. Né? Eu achava que eles iam concluir dizendo: deveria determinar a prisão em regime fechado logo de uma vez, né? A prisão preventiva trancafiado. Mas não é isso. Depois, lá no segundo parágrafo, ele diz que um democrata não justifica um democrata se tornar um tirano para combater a tirania. Então está praticamente chamando Alexandre de Moraes de tirano, né? Mas vamos seguir aqui com a leitura do editorial, né? Para ver até onde vai chegar isso aí. Bom, então vamos lá. Na eleição de 2018, e enquanto esteve na presidência, Jair Bolsonaro, do PL, atacou a imprensa profissional, e esta Folha em particular, covarde, insistente e brutalmente, incitou a massa de seus apoiadores extremistas contra jornalistas e veículos, liderou campanhas de boicote e perseguiu a asfixia financeira das empresas. Imprecou, dia sim, outro também, contra a independência dos poderes democraticamente constituídos, alvejando, sobretudo, juízes do Supremo Tribunal Federal. Fez campanha contra o sistema de votação e arregimentou assessores e ministros do governo para tentar sabotá-lo. Aí já está descrevendo, né, verdades, está descrevendo como foi aí a atuação de Jair Bolsonaro nesse sentido, né? Vamos continuar aqui. Inconformado com a derrota nas urnas, insuflou hordas de fanáticos que se aglomeravam de frente a quartéis e bloqueavam rodovias pelo país. Tramou a subversão do regime democrático com oficiais das Forças Armadas e, não obtendo apoio, fugiu do Brasil para, quem sabe, esperar um vento favorável do destino. Olha o editorial da Folha usando até uma linguagem poética aí, né? Esperar um vento favorável do destino.
Bom, continuando. Assistiu da Flórida às depredações de 8 de janeiro de 2023. Postou mensagem encorajadora aos vândalos e logo depois a apagou, temendo ser enquadrado pela lei. 2 anos e meio depois, denunciado e processado por tentativa de golpe, associou-se ao presidente dos Estados Unidos numa chantagem abjeta contra a economia e a soberania do Brasil. Jair Bolsonaro é um inimigo da Constituição de 1988 e das liberdades civis. Se não tivesse sido parado pela intransigência democrática da sociedade e das instituições brasileiras, teria se convertido em ditador e hoje estaria censurando, reprimindo e violentando cidadãos e organizações. Tudo verdade até aqui, né? Não, o que vocês acham? Verdade verdadeira. Ai, ai. Vamos lá. Com a mesma firmeza que impôs o império da lei a este aventureiro do autoritarismo, o Brasil deve reconhecer que Jair Bolsonaro detém ampla liberdade de se defender na justiça e de expressar onde quer que seja, inclusive nas redes sociais. Democratas não se transformam em tiranos para combater a tirania. A pretexto de enfrentar a ameaça autoritária, o ministro Alexandre de Moraes, apoiado pela maioria dos colegas, desenvolveu teoria e prática estranhas à carta. As ordens de censura, muitas vezes exaradas em despachos secretos que não permitem defesa, tornaram-se lugar comum. Aí começa a inverter a história, a Folha, né? Diz que Alexandre de Moraes desenvolveu teoria e prática estranhas à carta, ou estranhas à Constituição. Isso jamais. Esse editorial da Folha está completamente... o cara escreveu isso aqui ou é maluco... ou, não sei, está defendendo a liberdade de expressão de um bandido que até hoje só usou as redes sociais. Ele está defendendo a liberdade de expressão, inclusive nas redes sociais, de um cara que até hoje só utilizou as redes sociais para divulgar o ódio, espalhar mentiras, fake news, e prejudicar o Brasil. E agora ameaçando a própria soberania e atacando a economia do nosso país. Absurdo, né? Que coisa. Vamos seguir aqui. Continua o editorial da Folha. Moraes errou ao pretender silenciar Bolsonaro numa ordenação kafkiana impossível de cumprir. Moraes erra ao mandar prender o ex-presidente por ter se comunicado com apoiadores em atos organizados pela direita. A liberdade de expressão é um direito que não abandona nem sequer quem cumpre pena. Lição que o ministro Luiz Fux, que no passado censurou a Folha numa tentativa de entrevistar o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no cárcere, parece agora ter aprendido com Bolsonaro. Ai, ai. A maioria dos colegas de Alexandre de Moraes precisa reinstituir este princípio basilar da ordem democrática. O espírito de corpo ou de defesa contra assédio estrangeiro não justifica relativizar garantias constitucionais. Olha, aí é que a Folha tá pisando na bola, porque... Primeiro que diz lá que
errou ao mandar prender o ex-presidente por ele ter se comunicado com apoiadores em atos organizados pela direita. Este foi apenas um dos descumprimentos das medidas cautelares. Foi apenas um. Mas a prisão preventiva, basta ler. Hoje o programa do Reinaldo Azevedo, lá o Reinaldo estava dizendo que o pessoal está se baseando, inclusive profissionais da imprensa, né? Da velha imprensa, como dizem, estão mais se baseando em opiniões de rede social do que pela leitura dos documentos verdadeiros, né? Porque o que acontece? Se você ler lá o despacho do Alexandre de Moraes, a prisão preventiva se dá principalmente pelo fato de que, confessadamente, Jair Bolsonaro diz estar apoiando o filho dele, o Eduardo. Apareceu até a foto do desgraçado aqui, né? Financiando Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, que diz ter influências lá junto ao entorno do presidente Donald Trump e que lutou para que o Brasil fosse taxado, para que se fizesse para que o Trump impusesse um tarifaço, que depois voltou atrás, virou tarifinha, né? Porque mais de 700 itens saíram daquela taxa de 50%, né? E isso veio junto com a tal da Magnitsky, né? Talvez até para disfarçar esse recuo, né? Do presidente Trump. Mas está lá agora o Eduardo parecendo o sancionador geral da nação, porque agora ou solta o meu pai ou sanciona o Gilmar Mendes, ou solta o meu pai ou sanciona o Zanin. Poxa, sanciona o STF todo, né? Mete Magnitsky na cabeça de todo mundo. E o Xandão não está nem aí com esse negócio de Magnitsky, né? O Xandão aqui, nós estamos implantando a Xandinitsky. Olha que coisa, viu? Esse editorial da Folha, não sei se está dando o que falar. Eu que estou atrasado, né, na verdade, nos comentários, porque isso era para eu ter publicado bem antes, mas eu tive uns problemas aí, mas tudo bem. Bem, assim, então, se encerra o editorial da Folha de São Paulo, do dia 5, né, do dia 5 de agosto. Nada melhor para ilustrar do que a imagem de Bolsonaro atrás das grades, trancafiado aí em regime fechado, que é onde ele estará muito em breve. Para encerrar aqui, eu quero colocar o comentário do meu amigo Carlos Castelo. Põe a imagem do Castelo aí. Carlos Castelo é jornalista, publicitário, compositor, é um dos fundadores do grupo Língua de Trapo, um grupo de música de humor, cronista, colunista de vários veículos. Já foi colunista da Folha, do Estadão, tem coluna na Carta Capital, e um cronista de mão cheia, um grande escritor. Ele tem aqui no Facebook, ele tem uma página chamada Crônica por Quilo. Vamos ver aqui, Crônica por Quilo. Está aí a página Crônica por Quilo, de Carlos Castelo. Você gosta de crônicas? Você gosta de uma boa leitura? Olha aí, entre aí na Crônica por Quilo e divirta-se. Muitas crônicas são muito bem-humoradas e um estilo de escrever que dá gosto de ler, daquele estilo que você começa a ler e não para de prender. É autor de vários livros também. E nem dá para eu enumerar aqui por um, senão nós vamos ficar aqui falando só títulos de livros de Carlos Castelo.
Crônica por Quilo tem também um grupo no Facebook que você pode aí entrar, comentar sobre as crônicas, trocar ideias com o próprio autor, enfim, interagir totalmente com as crônicas de Carlos Castelo. Tem aí a página, vamos ver a página do grupo Crônica por Quilo. Tá aí o grupo Crônica por Quilo. Entra lá, se inscreva, entra lá no grupo, convide os seus amigos, aqueles que você sabe que gostam desse tipo de leitura e interaja com Carlos Castelo. Enfim, eu estou falando do Castelo porque ele fez um comentário aqui sobre este editorial, esse infeliz editorial da Folha de São Paulo, né? Vamos ver o que ele diz sobre isso e vamos encerrando com o comentário de Castelo, com a opinião do Carlos Castelo sobre este editorial da Folha de São Paulo. Aí está. Segundo o editorial da Folha de São Paulo hoje, prender Bolsonaro seria, vejam só, reforçar sua narrativa de perseguição. Fazer isso seria dar-lhe munição. Então, talvez devêssemos, segundo essa lógica, liberar seus discursos no cercadinho, dar-lhe uma nova senha do Twitter X e permitir que ele telefone diretamente para as Forças Armadas sempre que o humor golpista bater. O editorial nos lembra que até mesmo quem cumpre pena tem direito à livre expressão. E isso é verdade. Quem está na prisão pode sim escrever poemas, enviar cartas à avó e talvez até reclamar do arroz do presídio. Mas a Folha parece sugerir que a liberdade de expressão inclui o direito de um réu continuar influenciando seguidores em massa, testando os limites da lei e do bom senso. Tudo isso enquanto mastiga uma banana com leite moça em sua sala com ar-condicionado. A Folha ainda acredita que esse zelo pela liberdade do réu é uma defesa da democracia. Aquela mesma que Bolsonaro passou 4 anos tentando esvaziar com a sutileza de um elefante em loja de cristais. Agora, proteger sua voz virou, paradoxalmente, um gesto democrático. Isso sim é um malabarismo editorial digno de palmas, ou de um curso intensivo de lógica reversa. Ironias à parte, defender a liberdade de expressão é crucial, mas usar esse princípio como escudo para proteger quem a deturpou é como contratar um piromaníaco para chefiar os bombeiros e depois se surpreender quando tudo pegar fogo. Esse é o Castelo, pessoal. Esse é o Castelo. Bom, pessoal, vamos encerrando por aqui com esta imagem tão linda de Bolsonaro. Olha aí, seu Bolsonaro, onde o senhor estará muito, muito, muito em breve. Obrigado a todos, espero que tenham gostado do conteúdo. Deixe o like, por favor, compartilhe e até o próximo Fala Gordo. Um beijão.